Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, assim como toda a equipa que acompanha, bem como os senhores e as senhoras deputadas. Sr. Ministro, relativamente à intervenção anterior por parte da minha colega do PSD, eu gostava de lhe dizer o seguinte. Já percebemos que o Governo está a estudar, está bem intencionado, está a projetar, mas, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que, envolvidos 18 meses de Governo em funções, as respostas já não deveriam de ser que estamos a avaliar, que estamos a estudar, mas a indicação de medidas concretas. E podia, por exemplo, Sr. Ministro, continuar o que já havia, porque já havia muito trabalho feito. E exatamente por isso que enumeramos a resolução do Conselho de Ministros como medidas concretas que deram origem a projetos, a estudos e a compromissos com os parceiros sociais. E, Sr. Ministro, se me permite, com todo o respeito, também dizer-lhe que não basta levar os assuntos à concertação social, é necessário também que saia de lá algo em concreto. E relativamente a isto, eu gostaria de fazer a minha intervenção questionando aqui alguns assuntos que já foram abordados, nomeadamente os refugiados e os menores não acompanhados. Porque também não basta trazer aqui aquilo que tem saído na comunicação social, não basta trazer aqui aquilo que tem sido dito em seminários por todo o país, como eu própria já tive a oportunidade de ouvir e do qual aprendi bastante. E por isso gostaria que o Sr. Ministro e a sua equipa respondesse de forma concreta a algumas questões que vou aqui colocar em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E começo pela questão dos refugiados. Sr. Ministro, a plataforma de apoio aos refugiados, criada para gerir o acolhimento, quando no passado mês de novembro fez um balanço do primeiro ano de atividade, o Sr. Diretor Rui Marques admitiu na altura que a capacidade para receber refugiados estava-se a esgotar, apesar desta plataforma estar a trabalhar com 350 instituições sociais, além de empresas, fundações, câmaras, universidades, entre outras. O Sr. Diretor identificou na altura a necessidade de mobilizar mais pessoas e instituições. E por isso a minha primeira pergunta, Sr. Ministro, é o que está a ser feito, o que está a ser trabalhado a este respeito. Que medidas concretas estão a ser tomadas? E já agora, Sr. Ministro, quantos refugiados estão neste momento em Portugal e quantos é que abandonaram? E os que abandonaram, quais é que foram os motivos que os levaram a tomar essa opção? O Sr. Ministro afirmou também que o governo português quer integrar os refugiados através da cooperação com as autoridades locais e a sociedade civil. Referiu ainda que pretende que seja um programa nacional, como hoje também já tive aqui a oportunidade de o dizer nesta audição. Ao mesmo tempo, declarou estar a desenvolver contactos diretos com o governo italiano e grego, mostrando a disponibilidade para receber mais refugiados do que a cota definida pela União Europeia. E por isso questionamos, Sr. Ministro, o que já fez e o que ainda pretende fazer para que isto seja possível. Que incentivos, por exemplo, o Governo pretende proporcionar? E ainda, relativamente aos refugiados, um dos fatores determinantes para a plena integração dos mesmos possa ser plena, eles têm que obter um meio de subsistência autónomo, ou seja, um emprego. O Sr. Ministro aqui já referiu que os dados de refugiados que estão a trabalhar passaram de 10% para 25%. Mas nós gostaríamos de saber qual tem sido o envolvimento efetivo do IFP e o que é que o Governo pretende fazer para aumentar estes mesmos valores. Sr. Ministro, agora relativamente ao programa específico para receber os menores não acompanhados. Os números são alarmantes, a própria Sra. Secretária de Estado também já aqui referiu, a situação em si também é bastante alarmante. A própria Unicef tem alertado para os perigos que estas crianças e jovens
estão submetidos, nomeadamente os perigos de abuso, de exploração, até mesmo de morte, que por vezes enfrentam, que não são assim tão poucas quanto isso. Ou seja, os riscos são imensos. Estas crianças e jovens correm bastantes dificuldades para conseguir escapar a um conflito. Nós todos estamos cientes disso, e o desespero que sentem e a própria natureza a que estão sujeitas leva-as a situações de pobreza. E por isso questiono, Sr. Ministro, aliás, o Sr. Ministro já referiu há cerca de um mês atrás, e hoje mesmo também o reforçou, que Portugal pretende receber menores não acompanhados e que serão acolhidos por instituições particulares de solidariedade social, nomeadamente através do apoio da CNIS, tal como aqui já foi referido. Qual é a estratégia específica para a integração destas crianças e jovens? O Sr. Ministro e a sua equipa falou num projeto piloto oriundo de diversos países, nomeadamente da Grécia, do qual a Sra. Secretária de Estado teve a oportunidade de estudar. Nós questionamos se já está acautelado o financiamento deste projeto, qual é o valor envolvido, qual é o ponto de situação em termos concretos e de que forma será desenvolvido. Porque, por exemplo, já aqui foi referido que estas crianças, numa fase inicial, irão para instituições com o apoio da CNIS, mas que tipo de instituições estamos a falar? Das casas de acolhimento, aquelas que anteriormente eram designadas por centros de acolhimento temporário aos lares de infância e juventude? Quais? Integram nas já existentes casas de acolhimento, ou o Governo pretende especificar algumas delas de forma a colmatar as necessidades específicas destas crianças e jovens? Porque as necessidades destas crianças e jovens são completamente diferentes de todas as outras crianças e jovens que estão acolhidas no nosso país, naturalmente pela própria natureza e o motivo do acolhimento. E por isso questionamos, Sr. Ministro, se os profissionais que irão trabalhar com estas crianças e jovens não acompanhadas vão ter algum tipo de formação, se sim, vai ser dada por quem irá monitorizar este processo e quem irá avaliar. Também, como sabe o Sr. Ministro, e tal como a Sra. Secretária de Estado já teve aqui a oportunidade de o referir, na Grécia foi criado um centro de recepção de menores não acompanhados, exatamente devido à sua especificidade e para terem uma melhor inclusão na sociedade. Mas nós sabemos que se há adultos refugiados que acolhemos e a quem acabamos por perder o rastro, com estas crianças e jovens há necessidade de uma maior proteção contra potenciais riscos de exposição ao tráfico e até mesmo à exploração. E estando em Portugal, estas crianças e jovens entram necessariamente ao abrigo da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, e por isso questionamos se estas crianças não acompanhadas terão o acompanhamento por parte das CPCJs. Se estas vão integrar este sistema, haverá um reforço das CPCJs para que isto seja possível, para que este acompanhamento seja de facto execuível? Que programas específicos estão a ser preparados para estas mesmas crianças? E não me querendo alongar mais, e também já aqui foi dito pela Sra. Deputada do CDS, é necessário criar um sistema de reunificação familiar, porque estas crianças não podem viver eternamente numa instituição. De que forma é que isto está a ser preparado? Há outros apoios necessários também para estas crianças, porque elas, como já foi referido, elas precisam de um apoio específico para o apoio ao trauma. Por exemplo, tem de haver mediadores interculturais, no nosso entendimento, tem de haver intérpretes específicos e certificados para poder agilizar
trabalho, é preciso criar-lhes um projeto de vida viável. E se para as nossas crianças que estão cá, ou as crianças portuguesas que estão acolhidas numa casa de acolhimento, nós entendemos que a institucionalização não deve ser a prioridade, reconhecemos que não é o melhor. Para estas crianças não acompanhadas, apesar que nós compreendemos que numa fase inicial talvez seja mais fácil serem acolhidas por uma instituição de acolhimento de crianças e jovens, o certo é que elas não podem estar eternamente nestas instituições. E nesse sentido, o que é que o Governo pretende fazer para incentivar mesmo o acolhimento familiar? Porque todas estas pessoas, todas estas crianças têm os direitos básicos como a saúde, a educação, o acompanhamento psicológico, a segurança social, o acesso ao direito, entre outros. E há também um fator muito importante, é que estas crianças e jovens, por exemplo, terão um risco acrescido de abandono escolar e de discriminação na própria escola. O que é que o Governo pretende fazer em relação a isto? Nós sabemos que é preciso trabalhar a prevenção, mas também é necessário uma monitorização e avaliação constante deste mesmo programa de acolhimento de crianças e jovens. E nós questionamos quem fará este trabalho. E depois, mesmo para terminar, a senhora Secretária de Estado referiu que estas crianças não acompanhadas, crianças ou jovens, são maioritariamente adolescentes com mais de 14, 15 anos. Isto não acontece por acaso. São estas crianças porque são aquelas, ou estes jovens, estes adolescentes, porque são aqueles que têm mais capacidade para fugir do perigo a que estão submetidas. E por isso questionamos se o Governo está disposto a ajudar todas as outras, mais pequenas, a colmatar esta falha, mostrando-se proativo e indo ao encontro não só destes jovens mais velhos, mas também mostrando proatividade para ajudar a procurar todas as outras crianças mais novas, todas as outras que estão abaixo dos 14 anos, ajudá-las e acolhê-las, criando assim uma nova oportunidade de vida para elas. Obrigada.